Olá, pessoal do segundo ano. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, como determinar a velocidade de uma onda, considerando a onda como um movimento periódico, como nós vimos na aula da semana passada, né? Nós definimos o que é onda, nós também colocamos ali como a onda pode ser classificada, né? E hoje nós vamos falar especificamente ali do período, da frequência e da velocidade de uma onda, como se calcular. Então, essas são as páginas do livro que nós comentamos na aula passada, que eu estou passando aqui, né? Nós, inclusive, classificamos as ondas, vimos que há pelo menos ali 3 maneiras de se classificar uma onda, né? Nós classificamos quanto à natureza, quanto à direção de propagação e quanto à direção de vibração. Então, hoje nós vamos nos ater a calcular a velocidade de propagação de uma onda. Não é essa velocidade baseada na força, mas a velocidade baseada em outras propriedades da onda, que nós vimos muito por alto na aula passada e apenas em forma de definição. Hoje nós vamos ver ali animações e figuras para poder definir com mais clareza aquelas propriedades que nós chamamos ali, por exemplo, do período, né, representado pela letra T, a frequência, representado pela letra F, e a partir disso a gente aprender a calcular a velocidade de propagação de uma onda. Então nós estamos aí no livro de vocês na página de número 221. Se você quiser revisar lá, né, nós vamos falar um pouco dessa figura, destes termos, e em seguida eu farei alguns exemplos aqui com vocês. Então, primeiro, nós vimos que a onda ela é formada, né, por uma composição de pulsos, né? Esses morrinhos aqui, ó, que formam as ondas, foram causadas por causa de uma sequência de pulsos, né? Um movimento vertical que essa menina fez com a corda, movimentando a corda para cima e para baixo. Nós vimos até na aula passada exemplos animados, né? Como esse caso aqui da água, ó, em que se eu colocar ali uma goteira pingando, né, constantemente ali, ou seja, um movimento periódico, um movimento repetitivo, vai causar uma perturbação na superfície da água, e essa sequência de perturbação, né, uma sequência de pulsos, vai causar esse efeito que nós chamamos de onda, né? E nós vamos classificar que esse ponto mais alto da onda, nós chamamos ela de crista, enquanto esse ponto mais baixo aqui da onda, nós chamamos ela de vale. Então, se eu pausar nesse movimento, ó, vou pausar aquele movimento, esse ponto mais alto aqui, ó, no caso de uma superfície da água, né, nós podemos classificar assim também, eu digo que esse ponto aqui nós chamamos de crista, que é o ponto mais alto, enquanto este ponto aqui, que é o ponto mais alto ali da onda, nós chamamos de vale, assim como nós podemos ver ali, ó, na representação do livro, né? Vou voltar na página ali, depois vou voltar nessa animação. Então, assim como nós podemos ver nessa figurinha, né, uma sequência de movimentos, aqui a imagem está paralisada, como nós fizemos com aquela animação. Então, se eu fosse pegar a animação numa corda, para fazer o mesmo efeito, olha só, eu vou começar, né, a fabricar as ondas. Se eu quiser um pouco mais lento, para olhar ela com mais atenção, né, nós podemos ver aí a sequência de pulsos provocadas por esse oscilador aqui, e o efeito, né, da onda sendo visualizado aí nessa corda, nesse movimento da corda. Se eu pausar essa imagem, o que a gente pode destacar aqui? Nós queremos destacar e precisamos o ponto mais alto da onda, né, nesse ponto aqui, que nós chamamos de crista. Nós podemos visualizar também um ponto mais baixo aqui, que nós chamamos de vale da onda. Então, nós temos aqui embaixo o vale, e ali em cima o que nós chamamos de crista de uma onda. Outra coisa que nós podemos aqui também demarcar é o seguinte: posso fazer uma linha vertical aqui, ó, partindo desse vale até esse outro vale, né? Então, o ponto entre, né, a distância entre dois vales ou a distância entre duas cristas consecutivas, ou seja, essa distância aqui, ó, que eu acabei de representar, essa distância aqui nós vamos chamar em uma onda de comprimento de onda.
escrever aqui, ó, comprimento de onda. Então, o que é o comprimento de onda? É a distância entre dois vales. Então, nós tínhamos aqui, esse é um dos vales, esse aqui é um outro vale, né? É vale também. A distância entre dois vales consecutivos, nós chamamos de comprimento de onda. Eu também poderia pegar a distância entre duas cristas e chamar de comprimento, que esse comprimento seria exatamente o mesmo. Então, se eu apagar esses desenhos aqui e continuar essa animação, para eu tentar pegar duas cristas, olha só. Se eu pegar aqui também, né, nós temos isso aqui como uma crista, isso aqui outra crista. Se eu venho aqui, tracejo, né, faço uma linha de referência, partindo dessa crista até a próxima crista, né, uma crista consecutiva, em sequência, e eu pego essa distância aqui, eu chamo também essa distância aqui de comprimento de onda. Então, o comprimento nós podemos considerar tanto a distância entre dois vales consecutivos, como a distância entre duas cristas consecutivas. Tá certo? Esses são aqueles elementos ali que nós vimos no livro, né? Então, a página do livro aí para vocês, está vendo o ponto mais alto? Crista, crista. Você pode falar assim, estar pensando, professor, mas por que que naquela animação, né, uma crista, a primeira, ela parece ser mais alta do que a segunda? Porque aqui nós estamos considerando um certo amortecimento da corda, uma corda com uma certa tensão, não uma corda ideal. Quer dizer, por causa do peso da corda, né, da resistência da gravidade, a gente tem esse efeito aqui que uma crista maior que a outra. Mas em situações ideais, onde a corda não oferece resistência, não oferece tensão, nem amortecimento, nós vamos visualizar ali um efeito mais ideal. Então, agora a gente pode ver ó, que se eu considerar uma corda sem tensão, sem amortecimento, o pulso aqui, agora a gente pode ver uma sequência de ondas, né, cujas cristas ali, ó, elas têm a mesma altura, os vales também a mesma profundidade, e aqui nós podemos destacar mais uma vez, né, o comprimento, nesse caso aqui, dessa nova onda provocada. Então, eu tenho que comprimento, mais uma vez, só para a gente fechar, é a distância entre dois vales. Ó. Então, se eu pegar esse vale e esse vale, isso aqui eu tenho que é comprimento de onda. Mas eu também posso pegar, se eu quiser, a distância entre duas cristas consecutivas. E aqui a gente pode ter um efeito visual e perceber que é o mesmo tamanho, né? A distância entre dois vales consecutivos e duas cristas consecutivas. Então, voltando ao nosso exemplo do livro, as definições, nós temos ali crista e vale, né? E o comprimento, que nós usamos essa letrinha grega aqui, chamada lambda, para representar o comprimento, essa medida aqui entre dois vales, ou então duas cristas consecutivas, que vocês podem ver que é o mesmo. Outro termo que nós não esclarecemos ainda é esse A, né? Que é a amplitude de onda. A amplitude de onda, imagina que a corda estivesse na posição inicial, né? E esse tracejado aqui seria a posição inicial da corda. Se nós voltarmos lá para a nossa animação, para facilitar ainda mais, ó, nós temos aí a corda na posição inicial, não é? Eu vou desenhar ali uma linha que representa essa posição inicial da corda, para a gente ver isso de forma animada, né? Então, ó, vou desenhar uma linha em cima da corda, representando a sua posição inicial. Em seguida, agora eu vou começar a fazer com que essa corda se movimente, né? Eu vou provocar ali uma sequência de perturbações, fazendo com que ela forme as ondas. Olha só. Se eu colocar para iniciar, olha, a corda vai sair da sua posição inicial e vai provocar agora as ondas, não é isso? Se eu marco agora isso aqui, ó, se eu congelo essa imagem, né? Essa sequência de pulsos aí, se eu congelo e pego essa distância aqui agora, a distância entre uma crista e a posição inicial, então vou representar aqui com essa linha, né? Essa aqui é a crista. Mas eu também posso pegar
o vale como referência, né? Vou traçar aqui embaixo. Quando eu pego essa distância aqui, então, entre a crista e aquela posição inicial, ou então entre aquela posição inicial e o vale, que é a mesma distância, isso aqui é que nós chamamos, então, de amplitude de uma onda. Então, sempre que nós temos uma onda, nós temos uma sequência de pulsos, né? Uma sequência de perturbações, que altera a posição inicial do meio em que nós estamos considerando, e a amplitude de onda nós consideramos, então, essa distância, né? Que nós usamos aquela letrinha A, que nós podemos ver ali no livro, na imagem congelada do livro de vocês. Então, com essas coisas esclarecidas, nós vamos fazer alguns exemplos agora para calcular a velocidade de uma onda, né, baseada aí no comprimento e na frequência. Lembrando que período e frequência nós definimos já até através dessas animações na aula da semana passada, é só você assistir o vídeo novamente. Então, vou fazer com vocês esses exercícios resolvidos, né, para vocês entenderem o processo de como calcular. O exercício resolvido, o primeiro do livro de vocês, fala assim: a figura a seguir representa a onda gerada por um motor cuja frequência de vibração é de 3.600 rotações por minuto. Lembra que eu havia mencionado essas rotações por minuto na aula passada. Determine. Letra A, o comprimento de onda. Então, nós temos um gráfico e na letra A pede para determinar o comprimento de onda. Como nós vimos, né, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Eu posso demarcar ali no gráfico, olha só, eu posso pegar aqui, marcar essa crista, né, como referência, e a próxima crista, uma crista consecutiva, e eu meço essa distância. Senhor, mas como que eu vou medir? Bom, então, repara no seguinte, quando você pega essa crista como referência, né, ela fica praticamente na metade, né? Então, entre 0 e 1, ficou 0,5, então, o meio. Quando você pega a próxima crista como referência, repara que ficou entre 2 e 3, 2,5. Então, se foi de 0,5 até 2,5, para eu calcular na prática essa distância, né? Se você ainda não viu que é de 2 centímetros, você pega ali 2,5, que é a posição final ali, né, da segunda crista, menos a posição da primeira crista. Então, 2,5 menos 0,5, você vai ter aí 2 centímetros de comprimento. É exatamente por isso que o livro responde, né? Portanto, comprimento de onda é de 2 centímetros. Que ele mediu, né, lá no gráfico, essa distância entre duas cristas ou entre dois vales. Como eu disse, você pode pegar também a medida entre dois vales consecutivos. Na letra B, pede a amplitude. E como nós vimos ali nas animações passadas, o que é amplitude mesmo? É a distância entre a crista e a posição inicial, né? Então, se eu pego aqui, ó, a distância entre essa crista e aquela posição inicial ali, ó, não vai nem dar para aparecer a setinha que eu quero fazer, mas se eu pego essa distância, né, da crista, entre a crista e essa linha inicial, quanto mede essa altura? Bom, aí é só eu trazer para cá, né, ó, e olhar. Vai até 4, não vai? Então, a medida aqui está em milímetros. Então, a amplitude dessa onda é de 4 milímetros. Era só visualizar o gráfico. Então, a letra A e a letra B não tinha muito o que se calcular, né, de forma complicada. Na letra C, pede para calcular, determinar a velocidade de propagação da onda. Então, como que eu calculo a velocidade de propagação de uma onda? Através daquela formulazinha, né? Que é a velocidade dessa formulazinha aqui, ó. A velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Lembra que esse lambda aqui da fórmula é justamente o comprimento, e o comprimento nós determinamos na letra A, que é de 2 centímetros. A gente vai usar essa fórmula. A frequência, lembra que ela tem que ser dada em hertz. E aqui não está em hertz, né? Ela está em quê? Rotações por minuto. Lembra o que é esse Hz aqui? É o hertz. Hertz é número de oscilações por segundo.
Então, esse é só um símbolo, né, uma unidade de medida, mas que significa que é a quantidade de vibrações por segundo. Como as vibrações foram dadas por minuto, o que você precisa fazer? Transformar de por minuto em por segundo. Ou seja, se que é 3.600 rotações por minuto, um minuto tem quantos segundos? 60, não é? Então foi por isso que dividiu-se 3.600 por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Um minuto é igual a 60 segundos. E aí dividiu-se para quê? Porque descobriu agora que são 60 vibrações por segundo. E 60 vibrações por segundo, né? A gente traz essa unidade, o Hertz aqui, ó, que significa exatamente isso. 60 vibrações por segundo. Por que que precisou transformar? Porque na hora de substituir na fórmula, a frequência precisa estar em Hertz, para a gente determinar a velocidade em unidades por segundo. Se você utilizar ali 3.600, tudo bem, mas você vai calcular a velocidade em unidade de comprimento por minuto, o que não é muito usual, tá certo? Então, para calcular a velocidade, o que ficou? Comprimento, que era 2 centímetros, vezes a frequência, que em Hertz é de 60 Hz, então 2 vezes 60, 120 centímetros por segundo. Da onde veio essa unidade, centímetros por segundo? Veio do fato de que o comprimento lá foi dado em centímetros e a velocidade, a frequência era em vibrações por segundo. Então, se você quiser calcular com 3.600, como ficaria? Ficaria assim, ó. A velocidade é igual a 2, que é o comprimento, vezes 3.600. O que você encontraria aqui? 2 vezes 3.600, 7.200 centímetros por minuto, agora nesse caso, né? Se você não transformasse a unidade de medida para Hertz, a frequência em Hertz, e você calculasse usando 3.600, o que mudaria seria a unidade de medida final. Repara que aqui é 120, mas é centímetros por segundo. No caso de baixo, é 7.200, mas é centímetros por minuto. As duas formas são corretas, muito embora nós vamos usar sempre, daqui para frente, a frequência em Hertz. Então, a gente vai sempre transformar a frequência para Hertz. Com base naquele exemplo que eu fiz com vocês, vocês vão responder essas atividades aqui da página 222, os exercícios propostos, número 1, 2, 3 e 4. Essas são as atividades para essa semana.